Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rômulo, sejam muito bem-vindos ao canal. E hoje nós iremos falar um pouquinho do filme A Viagem de Chihiro, né? Um filme aí dirigido pelo Miyazaki, ganhador do Oscar de melhor animação aí, né? É um filme muito recheado de simbolismos, né? Um filme bastante complexo, mas que não deixa de ser muito interessante, né? Bom, o filme ele já começa com a Chihiro, né? Essa criança aí por volta dos 10, 12 anos de idade, mudando de cidade, né? Ou seja, é um elemento trágico de mudança e etc. E o pai, dirigindo, etc., erra um dos caminhos, né? Acaba parando num lugar um pouquinho misterioso. A gente tem várias estátuas, é bem interessante. Mas já desde o início do filme é muito interessante que há um elemento presente que é o vento, né? Eles param de frente para um túnel, né? Eles se encontram com um túnel e o vento está soprando para dentro do túnel, né? Algo que seria um pouco estranho, né? Chihiro nota isso, mas os pais, de certo modo, deixam-se levar pelo vento, né? Então há esse elemento assim de se deixar levar. Então, desde o início, nós já vemos um pouco desse aspecto dos pais da Chihiro, que são um aspecto daqueles pais um pouco relapsos, né? Um pouco destemperantes. E a gente vê isso muito porque eles deixam se levar pelo vento até o momento que eles chegam em uma certa edificação, né? A princípio é um elemento bastante bonito, né? Uma paisagem bem rural. E, e eles atravessando aquilo tudo, deixando o vento levar eles, de certo modo, eles acabam encontrando algumas edificações, né, de arquitetura oriental e são atraídos pelo cheiro da comida, né, desde o início do filme. E deixando ali atraídos pelo cheiro da comida, eles sentam no local e é muito interessante, é uma crítica até mesmo do capitalismo, né, no sentido de que, não tem ninguém aqui na loja, mas vamos comer o que for necessário, já tenho dinheiro, né, de certo modo. E ali eles se empanturram de comida, né, os pais da Chihiro e etc. Aquilo muito estranho, né, óbvio, a cidade toda vazia, começa a anoitecer e as luzes começam a acender sozinha e etc. Há diversos elementos assim que faz com que a Chihiro fique com medo, né, claro. Voltando para procurar os pais dela, ela vê os pais dela transformados em porcos, né, e a cidade começa a aparecer diversos fantasmas, né. É bem interessante esse aspecto deles se transformarem em porcos, que deixa muito nítido, né, a questão da destemperança, a questão deles não terem o temperamento, né, vamos dizer assim, não terem o domínio sobre a situação da comida, né, eles se deixam levar pelos prazeres, né, a mesma coisa do vento, né, eles deixam se levar pelo vento. Mas no início do filme há também um contraste dessa questão da alimentação, que é o fato de que ela ali, perdida, um rapaz, né, que a gente começa a conhecer, que chama Haku, eh chama Chihiro, né, e etc. Eles atravessam uma ponte, etc. E ele fala com ela: "Olha, você tem que comer alguma coisa desse mundo, né, desse mundo espiritual, né, desse mundo dos mortos." Ela ainda muito assustada por ver que estava de certo modo sumindo, né? Ele dá esse alimento para ela e ela de certo modo se materializa de novo, né? Que é um pouco esse aspecto da oração, né? Esse aspecto da de que o alimento espiritual, ele de certo modo é aquilo que deixa mais firme o físico também, de certo modo, né? Então é esse elemento, né, bastante interessante, e aí ele já instrui ela para procurar um refúgio, já que ela é humana, né, e é um mundo de espíritos. Ele fala para ela procurar trabalho com um senhor lá, que parece uma aranha, é bem interessante. E para isso ela tem que descer uma escada muito alta, né. Personagem, obviamente, uma criança muito medrosa e etc., já vai com medo, né, descendo a escada, né, com medo de degrau a degrau. Até que no fim ela é obrigada, de certo modo, a enfrentar aquele medo, porque um dos degraus acaba quebrando, né? Um dos degraus de madeira acaba quebrando, e ela vai correndo, de certo modo, chega até lá embaixo, né? É bem interessante. Ela encontrando com esse senhor aranha, né? Bem interessante. Há umas certas formigas, certos fuligens, né? Bem interessante, uma animação maravilhosa. Ela pede trabalho para ele e ele nega, né? Olha, não preciso. Ele tem vários braços, esse elemento também de que é um faz tudo, né? Um homem que domina todas as ferramentas de trabalho ali, de certo modo.
E ele fala que não precisa de ajuda, né? E ela, inconformada, ela pega um dos ferros ali para um trabalho que não era dela, né? E pensa em deixar aquilo, e a resposta dele é brilhante, né? Olha, termine aquilo que você começou. Então, há também esse... O filme ele é muito ambíguo, desde o início ao fim. Ele trata tanto das questões destemperantes, como dos pais, né, de comer a comida de forma destemperante, de forma até mesmo escrava dos prazeres, né? Mas também trata do elemento da comida como um alimento espiritual. De mesmo modo, o trabalho. Há também o trabalho de um modo negativo e há também o trabalho de um modo positivo, né? O filme ele é bastante holístico nesse sentido. Então ela pega ali um dos ferros e fala, termine aquilo que você começou, né? Ou seja, termine bem o trabalho, né? Por mais que você seja fraco, por mais que você tenha dificuldades, enfrenta isso, né? Um trabalho bem terminado, né? Isso é importante, por mais subalterno que ele seja, né? E ali nos é introduzido também posteriormente, ele manda pela senhora do reino ali, que seria a Yubaba, que é o dono a dona dessa casa de banho, né? Ele tem essa casa de banho que é um lugar intermediário, vamos dizer assim, dos espíritos se limparem, né? Então, há isso também, né? E ali ela começa a desempenhar algumas funções muito subalternas, etc. Mas antes disso tudo, ela vai conversar com a Yubaba, né, essa senhora, essa velha, e etc. E no filme ele nos introduziu um elemento muito interessante, que é a questão do nome. A Chihiro chega até a Yubaba e etc. E fala, olha, eu quero trabalhar aqui e etc. Eu preciso trabalhar para salvar os meus pais. Aliás, eles viraram porcos, né? E ali há um elemento contratual, né? Falar, então você tem que assinar um contrato, né? Toma aqui o contrato. Lógico que tem todo um desenvolvimento para isso. Mas nesse contrato ela assina, né, o nome dela, e aí o Baba rouba, né, certos elementos do nome da Chihiro, né? Então, de Chihiro vira Sen, né? Sen, em japonês, né, seria 1000, né? Ou seja, ela transforma basicamente a Chihiro no número 1000, ou seja, um número qualquer. E esse elemento ele é muito interessante porque já nos introduz a questão do coletivismo e das questões contratuais, né, de relações artificiais, de relações que é tratar o outro meramente pelo seu aspecto utilitário. Eu estou mais interessado no que o outro tenha a oferecer a mim do que necessariamente ser uma amizade sincera, né? Chihiro descendo ali, logicamente o Haku já recorda o nome verdadeiro dela e etc. E outros personagens. E ela começa a desempenhar com a maior prontidão possível aquilo que está diante dela. O trabalho de limpar os espíritos mais sujos e etc. E isso é muito interessante, né? E ela conhece um espírito que é bastante interessante, que seria o No Face, né? Um, um espírito que usa uma máscara, né? Que ele é o tempo todo moldado pelas relações imediatas, né? É um sujeito sem identidade, né? Ele representa muito isso, né? E ela é sincera, ela limpando ali as coisas, ela vê ele lá fora e, de certo modo, deixa ele entrar para dentro da casa de banho, né? É bastante interessante. Então há também um elemento assim de um que é entregue para ela, para a personagem como uma graça, né? Um bolinho de ervas, né? Ou seja, algo um pouco artesanal, né? As ervas ela representa isso, mas esse bolinho ele tem um poder de tirar o mal de dentro, né, das pessoas. E é muito interessante porque a Chihiro, a personagem, essa criança, ela come um pedaço e ela não vomita nada, à medida que os outros personagens que ela dá esse bolinho, eles vomitam coisas negativas, né? Um personagem lá que ele começa a vomitar bicicletas, bens materiais, né, acumulados dentro de si. Há inclusive um elemento de um espinho, né, que é encravado no coração, do qual ela tem que amarrar e puxar aquilo, de certo modo, né? Ou seja, tirar a sujeira interior. Então, há esse elemento de limpeza espiritual e uma limpeza interior,
né, que o filme trabalha, é bastante interessante. E a Chihiro, nas personagens ali, ela se destaca pela sua sinceridade. Aliás, é uma criança, aliás, é uma menina que por mais que tenha arquitetado seus planos a princípio, né, que era de salvar os pais dela, inclusive ela tem um sonho do qual ela dava esse bolinho de ervas para os pais delas, que eram porcos, sem saber discernir quais dos porcos do chiqueiro eram os pais dela. Ela não pensa duas vezes antes de entregar esse bolinho de arroz, seja para o No-Face ou seja para os outros espíritos que necessitam, né? Ou seja, esse elemento da Chihiro de amar aquilo que está na frente dela, né? Ela não se preocupa em amar os pais dela que está fora do escopo dela, que está distante, né? Ela ama aquilo que está no imediato dela. Ela ama o trabalho que está ali diante dela, ela ama as pessoas que está ali na frente dela naquele momento, né? Isso é lindíssimo, né? Então o No-Face ele começa a ser moldado pelas relações do local. Então ele vai oferecendo ouro, ele vai oferecendo diversas outras coisas para ganhar o apreço das pessoas, né? Para ganhar os aplausos, para ganhar isso tudo. E a Chihiro rejeita, né? Isso é bem interessante, né? E ali ela rejeitando, ela dá esse bolinho para ele começa a perseguir ela. Um elemento muito que passa às vezes despercebido é que o No-Face ele vai engolir inclusive as pessoas, né? Ele engole um sapo e ele vai tomando a forma daquele sapo, ou seja, realmente ele não tem personalidade, ele fica simplesmente imitando o meio social do qual ele está, né? E isso através seduzindo, querendo aplausos e achando que isso define sua personalidade. No entanto, a Chihiro, num momento icônico, ela confronta o No-Face fazendo perguntas pessoais e ele vai, de certo modo, fugindo daquilo, né? Pergunta qual o seu nome, de onde você veio, quem são os seus pais. E, de certo modo, ele vai fugindo daquilo, é muito interessante. Há também um elemento que é muito interessante, depois de haver estudo, né? Há um elemento também do bebê da Yubaba, né? A Yubaba ela tem um bebê grande, né? Um bebê gigante que já é absurdo por si mesmo, que fala um pouco essa questão da imaturidade, né? Da superproteção, o perigo disso. Aliás, a Chihiro, para ela ter toda essa disciplina que ela desenvolveu durante todo o filme, ela precisou descer a escada longa, né? Ela teve um momento também que ela precisou, de certo modo, correr em cima de um cano quebrado, é bastante interessante. E de certo modo, há todo um desenrolar ali que a irmã da Yubaba faz um feitiço e transforma o bebê num rato, né? Ou seja, é bem interessante esse simbolismo assim do bebê gigante virar um rato, né? Ele precisa, de certo modo, se rebaixar para crescer, né? Verdadeiramente, crescer em maturidade. E o mais interessante é que o Baba não percebe até um dado momento que o filho dela desapareceu, ou seja, ela simplesmente delegava a função de mãe, né? E ali há esse elemento então da irmã da Yubaba, né, que é a Zeniba, da qual a Chihiro tem que empreender uma viagem para lá, né? Essa viagem até mesmo para pedir perdão por um erro do Haku, né? Afinal, o Haku era um certo escravo, um certo serviçal da Yubaba que fez coisas ruins, roubou e etc. E ela foi lá para pedir desculpa. E então o filme nos introduz duas diferenças, né? Que seria o local da casa de banho da Yubaba e a casa, vamos dizer assim, a tapeçaria da Zeniba, que é a irmã, da qual ela fala algo muito interessante, que não há magia. É um lugar ali que não há magia para se fazer as coisas artesanais, né? Então ela faz inclusive um laço de cabelo para Chihiro, da qual representa a rigidez, da qual representa aquele fio que não arrebenta, né? No Japão tem bastante esse elemento também em outros filmes, né? Como o Koe no Katachi também tem esse elemento do laço artesanal que não se arrebenta, né? Mas por que não se arrebenta? Primeiro que é uma amizade orgânica, né? Primeiro que é algo natural, né? E essa viagem que Chihiro empreendeu foi justamente quando ele fez. Ou seja, ele precisava aprender a sua identidade, né? Ali naquele local,
Tanto que ele ficou lá. E é um elemento destoante, porque não se trata de elemento como a Yubaba, de elementos contratuais ou meramente formais, mas de elementos do invisível, histórico, né? A Zenib, inclusive, ela fala que uma coisa, quando acontece, fica registrado para a história para sempre, né? Ou seja, nós podemos fazer o que quiser, né? Mas uma vez amigo de uma pessoa, isso não vai sair da história, né? Ou eu sou amigo dela, eu fui amigo dela, ainda que isso esteja no passado, isso está registrado de alguma forma imutável no tempo, né? Ainda que seja no passado, ainda que hoje talvez eu seja inimigo dessa pessoa. Acontece que isso, ontologicamente, num aspecto metafísico, essa amizade, o passado é imutável. Eu não tenho controle sobre ele. Portanto, há um elemento também das coisas perenes, né? Que é bastante bonito, que é justamente o local do qual o No-Face ele tem que ficar, né? E ali, diante daquilo tudo, ela volta e encontra com o Haku ali na porta. E há esse elemento também do Haku ser o dragão, né? Que antes ele era o dragão e ao descobrir o seu nome, ele deixa de sê-lo, né? Bastante até engraçado, né? Porque eles estão voando, ela conta o nome dele e eles começam a cair. É bastante engraçado. E bonito ao mesmo tempo, né? E ali eles começam a cair, ela revela o verdadeiro nome do Haku, né? Lógico que há uma questão providencial para isso. E ele, de certo modo, ao descobrir o seu próprio nome, é liberto, de certo modo, dessa magia da Yubaba ser o dragão, né? De ser vamos dizer assim, o mal, né? Ou seja, esse aspecto da identidade, né? E a Chihiro volta e consegue resgatar os seus pais, né? Por uma questão até mesmo de uma cláusula contratual, vamos dizer assim, um pouco injusta, né? Da qual ela deveria escolher quais dos porcos seriam os seus pais, né? E não era nenhum deles, ela responde isso e acaba, de certo modo, vencendo, né? Ou seja, resgata seus pais e há, assim, um triunfo um final do filme, né? Então, o filme, ele tem esse elemento providencial, né? Que as coisas vão se resolvendo independentemente das coisas, ou seja, o herói do Haku, de certo modo, foi a Chihiro, o herói da Chihiro também foi o Haku, né? E do No-Face há uma interconexão entre todos os personagens e não podemos dizer que de fato houve um único herói, né? Mas sem dúvida nenhuma, o aspecto da maturidade, né? O bebê, quando ele volta daquilo tudo, ele já trata a própria mãe de uma forma um pouco mais ríspida e etc., mostrando a sua maturidade, né? Olha, não me trate como bebê mais, né? Então, o filme ele trata muito esse elemento do amadurecimento, de enfrentar as coisas, né? De enfrentar o medo e, de certo modo, também ser sincero. É um filme que mostra bastante sobre isso, né? Há esse elemento de enfrentamento e há um elemento também de humildade, porque no final a Chihiro volta com seus pais e ela não é por isso, né? Não é por ela ter crescido que ela deixa de ser a filha, né? Aliás, isso faz parte da identidade dela, então ela se agarra nos braços da mãe, né? Há esse elemento de saber que você não é autossuficiente, que você depende dos outros, né? E isso é amizade. O que eu sou bom, né? Eu completo aquilo que é a sua fraqueza, né? E aquilo que você é forte complementa aquilo que é a minha fraqueza. Então, a amizade é essa troca de virtudes, né? Bom, pessoal, por hoje é isso, né? Então, curtam o canal, curtam e compartilhem, né? Dê um joinha, eu gostei. E se inscrevam no canal. Sejam sempre muito bem-vindos.